Olá, amados, a paz de Cristo, o amor de Maria esteja com vocês. Bom, como sabemos, estamos chegando perto do tempo da Quaresma e eu trouxe aqui para vocês uma formação bem legal feita pelo Padre Adriano. Espero que vocês aproveitem cada minuto dessa formação para que todos possamos viver uma boa Quaresma. Conto com você. Abraço e a paz. Olá pessoal, nós vamos tratar de alguns temas que eu penso que seja muito pertinente a partir dessa pergunta que foi feita sobre o que é liturgia. Ela abre, digamos assim, o nosso caminho para uma reflexão que vai se desenvolvendo, e esta pergunta inicial que foi feita sobre o que é liturgia é muito importante para nos colocar como se fosse na moldura do quadro de tudo aquilo que a gente vai desenvolver na conversa que a gente vai tendo. Liturgia, nós estamos falando, claro, do campo de celebração da igreja. Se você for olhar no original, a palavra liturgia, ela nasce num contexto, um contexto secular, onde se falava de ação do povo, ação em favor do povo. No campo cristão, essa palavra foi assumida, justamente no campo quando o cristão se reúne para celebrar a sua fé, celebrar os mistérios da fé. Então a forma como vai se construindo, o jeito que o cristão tem de se relacionar com Deus quando está reunido em comunidade, este é um elemento importante. A liturgia é uma ação da eclesia, da igreja, da comunidade. Quando nós falamos de cantos litúrgicos, quando nós estamos dizendo isto tem que ser litúrgico, não se trata em primeiro lugar exatamente de gostos pessoais, porque se trata de uma celebração do povo. A celebração da liturgia, normalmente por parte da igreja, ela é normatizada, ela é acompanhada por orientações da igreja, exatamente porque o modo de celebrar deve ser um modo cristão. Lembremos que nós prestamos a Deus um culto cristão. O cristão significa que a adjetivação cristã significa que para louvar a Deus, para nos adorar a Deus, para nos voltar ao transcendente, nós temos uma norma, uma forma comunitária ou dita eclesial de organizar isso. Então a liturgia é uma ação da igreja, é uma ação da comunidade, tendo em vista a celebração dos mistérios principais da nossa fé. Entre tantos momentos importantes da nossa fé, como o mistério da encarnação, como o mistério da paixão, morte e ressurreição de Cristo, como o mistério do envio do Espírito Santo em Pentecostes, onde a igreja também se torna pública, digamos assim, o anúncio do Evangelho. Então, liturgia é uma ação da igreja, é uma ação da comunidade que se reúne para celebrar a sua fé, para celebrar aqueles grandes mistérios que norteiam, digamos, a fé cristã. Então vejam, é uma ação conjunta onde a subjetividade, onde cada pessoa interage num espírito de comunhão. Então nós não podemos pensar a liturgia somente como algo subjetivo, sobretudo se nós estamos falando de canto, isso é necessário, é um momento de comunhão, é um momento de celebração comunitária. E nesse sentido, cada pessoa não é ignorada nesta comunhão, mas a celebração une os corações para que o louvor seja feito, que a celebração, que o culto seja prestado de forma comunitária. Então a liturgia é uma ação da igreja, é uma ação da pessoa e é uma ação de Deus mesmo que age dentro da Assembleia Litúrgica, fazendo com que o nosso modo de louvar corresponda àquilo que Deus espera de cada um de nós. Então existe o modo cristão de celebrar. Então liturgia, digamos assim, de maneira um pouco bastante resumida, seria isso: ação, um culto de celebração onde a comunidade reunida celebra os grandes mistérios que norteiam a vida de fé de cada cristão da nossa igreja.
Então, a pergunta anterior falava sobre o que é liturgia. Essa segunda pergunta, sobre tempos litúrgicos, em qual tempo nós nos encontramos, é muito importante. Muitas pessoas não sabem disso. Embora existem momentos específicos dentro do tempo, do quadro, do ano de celebração dos mistérios de Cristo, cada tempo possui suas conotações, seus climas, sua espiritualidade. O sentir, digamos assim, se respira em distintos tempos a celebração de determinados eventos salvíficos da nossa vida, de modo que a igreja, quando se reúne num lugar sagrado, ela também tem a dimensão do tempo, porque o tempo também se santifica. Então, nós podemos dizer que no quadro da disposição dos anos, nós temos os chamados 3 anos A, B e C, onde são colocados, sobretudo no tempo comum, proclamados os evangelhos respectivamente, o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. Nós nos encontramos no ano B com o evangelho de Marcos. Você pode perguntar, mas e João? João é praticamente um evangelho especial, digamos assim, que é colocado em momentos específicos dentro do ano litúrgico. O que acontece nesse ciclo de 3 anos? Nós fazemos uma verdadeira viagem sobre os textos bíblicos. Tanto que se o cristão, se o católico frequentar a igreja todos os dias, as missas dominicais, no final destes 3 anos ele vai ter praticamente uma visão de toda a Sagrada Escritura. Coisa muito interessante por esse lado, né? A liturgia da palavra tem uma centralidade muito importante dentro da celebração do culto cristão. Então nós nos encontramos nesse chamado ano B. Na maioria das vezes vocês vão ouvir, quando o padre proclamar, o diácono proclamar a leitura, vocês vão ouvir o Evangelho de Marcos, porque estamos dentro de uma... Cada ano tem uma especificidade de textos, são escolhidos textos específicos. O tempo litúrgico é um tempo onde se celebra e se consagra o tempo na celebração de algum mistério da fé. E dependendo da celebração desse mistério, se dá a tonalidade de determinado tempo. Por exemplo, o tempo da Quaresma tem uma tonalidade, o tempo do Pascal tem um outro, né? O tempo do Natal tem uma outra, se respira um outro ar. Então tudo depende do mistério celebrado, mas o cristão santifica também o tempo, porque nós somos peregrinos, a igreja se encontra no seu caminho de fé. Então por isso que o tempo também é o tempo da dimensão da nossa fé e da nossa celebração, que se situa exatamente no contexto histórico da nossa vida. Então, quando a gente fala de tempo litúrgico, nós dizemos que existe a consagração do tempo, como, de modo geral. Mas existem tempos específicos que dão determinadas tonalidades que se refletem inclusive no canto. Nós precisamos estar bem atentos que tudo eu gosto muito da ideia da sinfonia na liturgia. Todas as coisas, todos os instrumentos, vocês que entendem bem de instrumento, sabem que a afinação de um instrumento com o outro, escutar o outro, e tudo isso tem que estar em perfeita harmonia, de modo que quando começa a liturgia é como se fosse o desenvolvimento de uma harmonia. Um instrumento pode, na verdade, danificar toda a obra, né? Então, nesse sentido, esta sintonia entre a leitura, entre o tempo que está sendo celebrado, entre a espiritualidade. O coração do ano litúrgico, a Páscoa, a celebração da Páscoa, que é preparada pelo tempo da Quaresma. Nós temos um tempo de preparação para o ciclo pascal que se encerra com Pentecostes, no chamado tempo pascal. Aqui, dentro do tempo pascal, a celebração do tríduo da paixão, morte e ressurreição de Cristo, que culmina com a vigília santa, na noite santa, é o coração do ano litúrgico. Depois nós temos um outro tempo, Natal, que também tem uma oitava, Páscoa e Natal, tem aqueles 8 dias que se celebram para dar importância como se fosse um único dia. 8 dias para ressaltar como se fosse um único. Então vejam, o Natal também tem um tempo de preparação, que é o Advento. O Advento é um tempo de preparação para o Natal, com uma espiritualidade, digamos, um espírito próprio daquele tempo, condizente com aquele tempo. E depois, na maior parte do ano, 34 semanas do ano, nós temos o tempo comum,
que não celebram um mistério específico da vida de Cristo, mas a partir do Evangelho nos convida a colocar em ato, digamos assim, todos esses grandes mistérios celebrados. É introduzir o segmento de Cristo no cotidiano da nossa vida. Embora não se celebre nenhum mistério da vida de Cristo ou mistério da nossa fé específico, mas ali se desenvolve todos aqueles grandes mistérios celebrados em determinados momentos do ano litúrgico. Vejam que o caminho que nós estamos fazendo vai afunilando as coisas. Chegamos agora para falar de um tempo específico, que inclusive está à nossa frente. O tempo da Quaresma. O que é a Quaresma? A palavra Quaresma vem do número 40, porque são praticamente somados desde a quarta-feira de cinzas até o início do Tríduo Pascal, ou ali, naquela semana anterior à Semana Santa, 40 dias. Um número tirado da Sagrada Escritura, porque tem uma simbologia muito importante. 40 é o número na Bíblia, significa o quê? O tempo necessário. Por 40 anos o povo passou um tempo no deserto. Vejam que o tempo do deserto já simboliza que a Quaresma é um tempo de aridez. É um tempo de ir para o deserto com Jesus. De fato, em um dos anos litúrgicos, o Evangelho começa exatamente com Jesus indo para o deserto. É um tempo de acentuada penitência. Vocês estão vendo aqui a cor roxa, Vocês estão olhando. É o tempo de penitência, de sobriedade, de recolhimento, de modo que toda a nossa atenção se volta para o apelo de conversão da comunidade. Tem que matar dentro de nós aquilo que nos destrói, para que a vida possa brotar na Páscoa. E vejam, atenção, a finalidade da Quaresma é a Páscoa. Não é a finalidade da Quaresma ficar num ciclo que se volta para dentro de si mesmo. Todo o tempo pascal visa nos preparar para a Páscoa. A meta da Quaresma é a Páscoa. Gente, a Páscoa é a festa, a Quaresma não pode ser um tempo festivo. Exatamente o contrário. Isso tem que aparecer no canto, isso tem que aparecer nas cores, tem que aparecer na disposição das pessoas envolvidas no ato litúrgico. É um tempo de muita sobriedade, de silêncio, de valorizar os desertos, exatamente porque a comunidade agora se coloca, sobretudo, amparada pela Sagrada Escritura, que indica as obras específicas deste tempo, o jejum, a esmola e a oração, e sobretudo vai ter o apelo para que as pessoas se dirijam ao sacramento da confissão. É preciso morrer para o pecado, para ressurgir, poder ressurgir para uma vida nova. Então esse tempo penitencial, atenção, ele tem que se refletir, inclusive, no canto. E é sobre isso que aos poucos nós vamos chegar lá. Então, falando sobre tempo, é bom que essa pergunta se coloque, embora eu já tenha falado algo sobre isso. Esses 40 dias, que vão ali da quarta-feira de cinzas, que abre praticamente o tempo da Quaresma, e que vai até ali a celebração do Domingo de Ramos, que vai abrir a chamada Semana Santa, e que termina ali também, culminando com o Tríduo Pascal. Então o tempo é 40 dias, se você for contar, e esses 40 dias são todos eles dedicados à preparação para a Páscoa. É um tempo propedêutico, é um tempo preparatório para viver a alegria da Páscoa. Mas para isso, se morremos com Cristo, com Ele ressuscitaremos. Mas é preciso morrer para o pecado, morrer para aquilo que dentro da nossa comunidade não serve ao projeto de Cristo, ou dentro da nossa vida e do coração de cada um. Porque somos todos que temos que mudar. Então, se a palavra de Deus diz que 40 é o tempo necessário, a Quaresma são 40 dias de um tempo necessário para a nossa conversão, para o nosso morrer para o pecado. Muito bem.
Se toda a liturgia deve ser permeada pela celebração do tempo, vejam que, sendo bastante sincero, alguns grupos de canto acabam colocando o critério subjetivo acima do critério celebrativo. Isso não pode acontecer. O critério celebrativo é central. As músicas que eu gosto, né, são importantes, mas o ambiente litúrgico pede o olhar celebrativo. Eu estou ali para ajudar aquele povo, aquela comunidade a entrar em comunhão com Deus, a rezar, né? Então vejam, o tempo da Quaresma, por ser um tempo sóbrio, um tempo rústico, um tempo árido, isso deve se refletir nas canções. Na música, gente, por favor, preferir aqueles ritmos que chamam mais a reflexão. Não colocar muitos cantos que ressaltam, né, a questão do louvor. Por exemplo, reunidos aqui só para louvar o Senhor. Acaba sendo um canto bastante festivo, a gente vai dizer também o que se deve evitar. Então, de qualquer forma, até no canto de entrada, é importante ter em mente sempre o critério celebrativo que me situa nesse tempo litúrgico que é penitencial. Então vejam, vocês vão ter que omitir o Glória. Omite-se o Glória porque o canto do Glória é um canto de alegria, é um canto festivo por si mesmo. Então existe a omissão do canto do Glória, e como não se bastasse uma aclamação, qualquer aclamação que utilize o aleluia, porque o aleluia é um louvor, é antecipar a celebração da Páscoa. Lembrem, a Páscoa tem que ser uma explosão, né? Até, inclusive, a igreja aconselha muito que tem um termo que se utiliza: o instrumento deve ser utilizado mais para sustentar o canto. Isso é importante, né? É preciso que o instrumento diminua, tá? Aquilo que João Batista disse, né? E serve para os cantores, serve para padre, serve para todo mundo. É preciso que ele cresça e eu diminua. Então vejam, não podemos colocar o critério subjetivo à frente. Nessa hora é a hora também dos instrumentos exercerem a humildade do recolhimento. Vamos dizer assim, é um tempo de recolhimento para os instrumentos. Eles vão ser utilizados sem dúvida alguma. Eles vão desenvolver o seu trabalho, mas tendo em vista, né, esta perspectiva que vai dar a moldura, né, do quadro geral do ambiente celebrativo. Então, omissão do Glória, o Aleluia não se canta, né? Claro, escapou lá num determinado momento, não vamos fazer nenhum escândalo, é melhor fazer de conta aqui, né, que nada aconteceu, mas para vocês verem que tem que ficar claro que um tempo festivo é distinto de um tempo de preparação. Sendo um tempo penitencial, o silêncio ganha também uma importância muito grande, né? Isso é importante se ressaltar, né? E o canto deve estar sempre em sintonia com a sobriedade desse tempo. É algo que eu já disse, mas que vale a pena repetir. É um tempo muito sóbrio, vocês vão ver. Não deveria ter nem flores, né? Nem flores no altar ou ali por perto. Pode ter uma folhagem, mas não é aconselhado. Então tudo vai ter que refletir essa sobriedade. Mas também o canto. Então, também o pessoal do canto, do Ministério de Música, tem que entrar nesse clima de recolhimento e de sobriedade que nos pede o tempo quaresmal. Falando de Quaresma, a Igreja no Brasil tem uma iniciativa que já tem um bom tempo, né? E a Conferência Episcopal nos convida a refletir dentro do contexto espiritual próprio da Quaresma e em sintonia com este mesmo Espírito, e justamente como resposta àquilo que acontece na Quaresma. A Quaresma pede conversão, mas você não pode dizer que é só conversão do coração, porque se pessoas se convertem, aparece na comunidade o resultado dessa conversão.
Então nós temos também aqueles chamados que as pessoas falam muito pouco, porque nós estamos muito centrados no subjetivismo, os chamados pecados sociais, que são dimensões da comunidade onde o pecado ganhou proporções estruturais. Então o que é a campanha da fraternidade? Dentro da Quaresma, não é um tema paralelo à Quaresma, mas na dimensão da fé que nos convida a tornarmos darmos vida a uma realidade de morte, o tema da campanha reflete exatamente isso. A igreja aponta para uma questão que precisamos nos converter. Entendem? É para dizer para a Quaresma que nós não podemos ficar numa ideia de conversão muito vaga, mas que a nossa conversão, a conversão do cristão, tem que se refletir na sociedade. Nós nos convertemos, cristãos convertidos, a comunidade convertida necessariamente se reflete na conversão de algumas realidades que compõem a nossa sociedade. Então, por favor, parem de ouvir os gurus aí, né, das linhas conservadoras que fazem questão de bater contra a campanha da fraternidade. Nós devemos obediência à igreja, não fomos nós que inventamos, todo ano o Papa já faz um bom tempo, desde São João Paulo II, envia inclusive uma mensagem para a campanha da fraternidade. Agora na questão específica do canto. Aliás, só lembrar agora que o tema da campanha Fraternidade e Violência é pela superação da violência. Eu acredito que dispensa comentários sobre a pertinência de um tema deste gênero. Agora, temos algumas dificuldades. Você precisa colocar numa celebração todos os cantos da fraternidade? Não. Por favor, não faça isso, porque provavelmente o povo, a Assembleia, vai entrar muda e sair calada da igreja. Por quê? Porque eles não conhecem. Então alterne com aqueles cantos clássicos, que são mais meditativos, reflexivos desse tempo. Ora, alterna. Numa celebração você põe um canto de entrada. Na outra celebração você põe um canto final, canto do ofertório ou canto de comunhão, e pode ver que normalmente destes cantos, normalmente um deles pega, como a gente costuma dizer, né? Você vai ver que o pessoal entra no ritmo e aprende aquele ritmo de maneira mais clara. Então não substitui todos os cantos, né? E é claro que normalmente existe uma crítica que eu acredito que proceda, os ritmos vêm normalmente da cultura nordestina. Então aí cada músico usando as suas técnicas e a sua criatividade, né, sem alterar o conteúdo da música, pode de certa forma fazer uma adaptação, né, ao nosso contexto destas músicas, né. Isso é muito importante. Então não precisa colocar todos os cantos daquela missa, todos da campanha da fraternidade. Repito, o pessoal não conhece. Então a Assembleia vai ficar muda o tempo inteiro. Então é possível, né, estar alternando isto, né? Então eu repito que o tema da campanha da fraternidade não é um acréscimo à Quaresma. A Quaresma é celebrada normalmente. O centro das Eucaristias, das missas, são os temas que nascem da liturgia da palavra. A campanha da Quaresma não altera toda a espiritualidade da Quaresma. Vem dizer concretamente, qual área da sociedade, do pecado social nós temos que atingir e mudar. É uma forma de dizer para a sociedade, olha, concretamente, este problema tem que ser enfrentado. E aí, onde apresentam-se propostas concretas de mudança. Atenção, a campanha da fraternidade não se resume ao tempo da Quaresma, embora ele se inicie. Tá? Ele se inicia. Então existem inúmeras iniciativas que continuam depois, né? Então vamos aproveitar esse tempo da Quaresma para refletir sobre o tema da campanha da fraternidade, que visa nos converter nesta dimensão da violência que é tão presente para todos nós também. Não dá para a gente viver o tempo da Quaresma pensando que a transformação e a conversão é para os outros. Músico também tem que se converter, todos nós, né? Então, uma melhor forma de se preparar para a Quaresma é tentar viver em profundidade o espírito da Quaresma, de modo que quando você for cantar, você já esteja de tal modo, né,
envolvido nesse clima da quaresma, nesse clima de reflexão, de conversão, que você transparece. Isso vai aparecer no canto. O canto vai ser, na verdade, o fruto já de um caminho que você já fez antes. Como você fez? Gente, São Google hoje serve para muita coisa. Você vai lá, você pode ter, inclusive, a escolha dos cantos pautados o quê? Na própria liturgia da palavra, em sintonia. Né? Tem momentos assim que a gente está celebrando a Eucaristia e percebe que os cantos estão numa sintonia perfeita com aquilo que está sendo celebrado. Por isso você precisa pegar um tempinho, vai lá, se dedica, vai lá no Google, escreve. Você pode colocar tempo da quaresma, você pode pôr cantos do tempo da quaresma. As sugestões que aparecem são infinitas, mas esta preparação não pode ser só externa, ela tem que ser interna. Então você tem que ler o que se trata naquela liturgia. Primeiro domingo da quaresma, vai lá que você vai ver que inclusive vão ter os comentários, as pequenas reflexões que são sínteses daquela liturgia. E você entra de tal modo nesse contexto do espírito da quaresma, que quando você chega lá para oferecer para a comunidade o seu serviço, né, você é um servo de Cristo, mas é também um servo da comunidade. Você vai ver como as pessoas vão rezar, como as pessoas vão entrar em sintonia com este espírito da quaresma. Então, todas as práticas quaresmais também valem para a gente, né? O jejum, eu preciso melhorar comigo mesmo. É o autocontrole, a capacidade de me colocar a serviço dos outros sem pensar tanto em mim. Aí você vê que toda essa dimensão de transformação visa melhorar a nossa vida, nos melhorar para os outros. E aí entra a oração. É uma das pautas que vai se bater muito nesse período, né? Porque trata da minha relação com Deus que tem que ser reconstruída. Vejam, se o pecado causa desarmonia, eu comigo mesmo, eu com Deus e eu com o outro, a quaresma vai combater todas essas três dimensões. Eu comigo mesmo, a prática do jejum, o autocontrole, a capacidade de renúncia para poder pensar no outro, a oração com Deus. É um tempo intenso de oração. Vou restabelecer essa comunhão com Deus. E a esmola? Lembram a campanha da fraternidade? Ah, não tem nada a ver com a quaresma. Tem tudo a ver a esmola. O que é a esmola? Eu tenho que me preocupar com o outro. Problemas sociais existem. Ah, mas eu não tenho nada a ver com isso. Até você levar um tiro aí na estrada. Você saía. Até você ser roubado, você não tem nada a ver com isso. Vejam. Nós temos que trabalhar nessa linha da prevenção. A sociedade também tem que se converter. A comunidade também tem que se converter. Né? Então vejam que a preparação espiritual é necessária. Será que eu preciso dizer isso para pessoas que vivem dentro de comunidade? Sem uma preparação espiritual, a técnica só não basta. Porque vocês são cantores de liturgia. Vocês não são apresentadores de músicas. Vocês não são animadores de plateia. Vocês não são estrelas. Vocês são ministros do Senhor que entram com uma espiritualidade que fundamenta o que faz com que vocês inclusive perseverem. Porque normalmente vocês vivem recebendo crítica, não é? Quantas pessoas chegam para vocês e dão um apoio, dão uma força. Às vezes nem o padre. Se vocês não tiverem uma espiritualidade que fomente isso, que sustente, logo vocês estão deixando o ministério com razão, né? Porque o nosso lado humano também grita. Então veja, você precisa de uma espiritualidade que te anime. Então na quaresma você vai se preparar, uma preparação. O pré, o que significa? Vivenciar aquela celebração como se você antecipasse. Você vai em casa, você vai antecipar a celebração. Os conteúdos bíblicos, o clima da quaresma, que é um clima específico, uma espiritualidade determinada. Então tudo isso é importante. No momento, muita concentração, capacidade de transmitir aquela sobriedade, aquela serenidade que exige a especificidade desse tempo, Então são cantos que inclusive, falando de preparação, já posso dizer, inclusive cantos que não incentivem a comunidade a gestos muito bruscos, a palmas, ou aquele clima festivo que eu recordo, é próprio da
Páscoa. A Páscoa tem que ser uma explosão, né, de festa. A Quaresma é como se fosse a preparação para isso, né? Então os instrumentos são muitos, né, que estão à disposição de vocês. Escreve lá cantos para a Quaresma, propostas de cantos, né? Lembrando também que de vez em quando é importante lembrar que a Assembleia tem um público, não tem só o público jovem, né? Então colocar também de vez em quando cantos antigos, né? Que a comunidade possa cantar juntos, né? Fazer o nosso povo rezar cantando, e cantando rezar. Vejam que missão importante que vocês têm. Eu digo sempre para os grupos de música, determinados grupos de música facilitam muito para o presidente da celebração. Se tem um clima, se respira uma liturgia que está numa harmonia profunda, né? Tudo isso soma, né? Tudo isso vai contribuir, né? E se vocês tiverem por acaso mais dúvidas, né, com certeza podem surgir, não dá tempo da gente tratar tudo isso, mas a gente tentou de modo geral pincelar algumas coisas que são, segundo a nossa opinião, fundamentais. Procurar o seu coordenador, né, conversar, entrar nesse clima quaresmal, né, de penitência, de reflexão, né, sobretudo vivenciando também. E, repito, os músicos também têm que se converter. Né? E a nossa conversão se reflete num canto novo. Né? Lembrem que vamos cantar um canto novo. Como nasce o canto novo dentro das liturgias? Nasce a partir das vivências. Nasce a partir do meu envolvimento com o Espírito de Deus, que age dentro da comunidade, age sobre os ministros, o ministro que preside, o ministro ordenado, que age sobre toda a Assembleia, mas o Espírito Santo também age sobre os músicos, tá? Então, a abertura ao Espírito nunca faz mal, mas também é entrar neste clima litúrgico que é muito importante. Repito, para encerrar, digamos que coloque o critério celebrativo sempre acima do critério subjetivo. E a gente pede que Deus abençoe, né? Vamos pedir a bênção, sobretudo nesse período, para que vocês possam servir segundo a vontade de Deus. Ajudar nosso povo a cantar rezando, né? E a rezar cantando. Então que a bênção do Deus, que é harmonia e é paz, e que transforma nossos corações em direção à Páscoa da vida, que é a celebração da ressurreição do Senhor, e nele a esperança da nossa ressurreição, os abençoe, os fortaleça, sobretudo, no ministério da música. Deus os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E aí galera, tudo bom? Gostaram do vídeo? Vou passar para vocês durante a semana algumas sugestões de música para a missa de vocês. Bom, qualquer dúvida me procurem. Uma boa missa para todos, uma boa quaresma!